Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Nesta oportunidade estaremos falando de dois lugares que a Bíblia faz menção, os quais estão esquecidos na boca de muitos pregadores, que é o Hades e o Guina. O Hades também chamado no hebraico de Sheol. Então nós vamos falar do Hades, Sheol, grego e hebraico, que é um lugar, e também vamos falar de outro lugar que é o Guina, né? Que é uma semelhança do Lago de Fogo. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Primeiro nós vamos falar do Hades, né? Palavra grega para inferno. Se você tiver na sua Bíblia a palavra inferno, o grego original vai estar lá a palavra Hades, né? Que para o português é traduzido como inferno. Então, na maioria das vezes, até mesmo Guina, né? Na maioria dos casos, a palavra usada para Guina, para Hades, é inferno, e em alguns lugares também é possível que você encontre a palavra Guina traduzida como inferno também. Vamos começar falando do inferno, né? Que a palavra é Hades. Depois falaremos do Guina, que é o lago de fogo. Vamos falar de uma menção que está lá, iniciar, introduzir o assunto, a partir do livro de Números, né? Onde faz uma das primeiras menções ali do Hades. Hades e abismo são as mesmas coisas, é o mesmo lugar, né? Em que região se encontra esse lugar, o espaço geográfico? Ele se encontra nas regiões baixas da Terra, está nas regiões subterrâneas da Terra, né? É aí que fica o Hades. Em alguns salmos também essa palavra é traduzida como sepultura, né? Por exemplo, ali o Salmo de número 49, você vai encontrar a palavra sepultura ali. O texto grego, a palavra é Hades, né? Se for hebraico, a palavra é Sheol. Vamos fazer menção do texto que está lá em Números 16 e para a gente ter uma ideia do que é o Hades. Números 16. E o verso de número 28, onde Moisés, né, tem aquela rebelião ali de Corá, Datã e Abirão, e Moisés repreende eles. E Moisés disse assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, indicando que fica nas regiões baixas da terra, né? A terra abriria a sua boca, e eles desceriam vivos ao abismo. O abismo aqui é Hades. Então, Hades ou Sheol, né? A Septuaginta, que é essa tradução aqui grega do Antigo Testamento, vai trazer a palavra Hades. Se for o texto hebraico, é Sheol. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Né? Então aqui nós vamos uma primeira menção clara do que é o Hades. Né? Então Hades e abismo, mesma coisa, fica nas regiões baixas da terra. Outra menção que se faz do Hades aqui, vamos ver lá no Antigo Testamento, é lá em Provérbios, né? Vamos ver lá Provérbios está lá no capítulo de número 15, 24, que diz assim: Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Inferno aqui também é Hades, né? Lá em Números abismo aqui está traduzido como inferno, que seria a mesma palavra grega Hades, né? Indicando que ele está nas regiões baixas, né? Nós temos outra menção aqui, nós temos também lá em Lucas, né? Lucas ali, na parábola do rico e Lázaro, e ali a palavra inferno ali, a palavra ali é Hades, né? Que é a palavra grega para inferno, né? Então, ali em Lucas, no capítulo 16, também é usada a palavra Hades, né? Então,
Ele fica, o Hades, que é o inferno, fica nas regiões baixas da terra, né? É um lugar de tormento, de sofrimento, né? E quem está lá, né? Quem está nesse lugar, cara? Esse lugar está ocupado? Está. Nós vamos fazer menção aqui de alguns textos que indicam quem está ocupando este lugar, né? Lá tem anjos e tem espíritos de anjos, né? De demônios que caíram, e tem também os espíritos dos mortos, né? Dos que já se foram, que se perderam, que não foram salvos. Vamos ver lá o texto uma referência que Judas faz, né? Primeiro vamos falar de Pedro, né? 2 Pedro. Ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, Hades, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, os anjos que prevaricaram, né, que pecaram, estão ocupando esse lugar. Também Judas vai fazer menção dos do dilúvio, né? Os do dilúvio. Primeiro ele faz menção dos anjos também, Judas, né? E aos anjos, né? Judas, verso 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim também como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Então, os do dilúvio, os do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra, os anjos que pecaram, eles esse lugar está ocupado, eles estão ocupando esse lugar. E o que tem nesse lugar, né? Por que há sofrimento? Por que há tormento, né? Nós vamos lembrar ali em Lucas, no capítulo 8, no verso 31, onde o Senhor Jesus vai até a região de Gadara, uma cidade, uma aldeia, e expulsa ali demônios que estão possuindo um homem. E o que é que esses demônios rogam? Rogam, no verso 31, rogam que não sejam lançados no abismo, né? Eles rogam para não irem para esse lugar, para o Hades, que a palavra ali é Hades. E por quê? Porque é um lugar de tormento, né? Por isso que aqueles demônios rogam que não sejam lançados naquele lugar. Veja que eles dizem, vieste nos atormentar antes do tempo? E aí, onde que nós vamos ver outra menção clara desse lugar? É lá em Apocalipse, nós vamos fazer menção também. Apocalipse, no capítulo de número 9. O verso primeiro que diz assim, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse lugar tem boca também, tem um lugar de entrada, uma porta, né? Foi dada uma chave para abrir esse lugar. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, né? Então veja quão terrível é esse lugar. É um lugar que é como se fosse uma fornalha de fogo, né? É um lugar de tormento. Esse é o Hades, né? Então essa ideia de que o inferno literal não existe, né? De que o Hades não existe, esse lugar de tormento não existe, que é só uma figura que não é literal, isso é uma inverdade, é uma mentira. Esse lugar é real, ele existe, está nas regiões baixas da terra. Quem está lá? Todos aqueles que eu citei, né? Os do dilúvio, os anjos que pecaram, de Sodoma e Gomorra, e todos aqueles que se perderam, né? Que não foram salvos, né? E aqui nós falamos do Hades, né? E o Guina, Hades e Guina, é a mesma coisa, é o mesmo lugar? Não, né? Hades é inferno, né? É a referência para o inferno, e o Hades está nas regiões baixas da terra, e o Guina é o
uma menção que se faz, né, é uma imagem do lago de fogo. É a palavra, quando se fala em juízo do Guina, está se falando do juízo do lago de fogo, né? Também, lá em Mateus, se não me engano, capítulo 13, ela é chamada de fornalha de fogo, né? O lago de fogo. De onde vem essa palavra Guina, né? Essa palavra Guina, ela começa com o texto hebraico lá no... ela começa com uma frase, né? A origem dela. Ela é original de uma expressão. Que expressão é essa? Vale do Filho de Rinom, que é um lugar que ficava aos arredores de Jerusalém, né? Por que esse lugar ficou muito conhecido? Porque ali era de costume dos antigos, né, também dos filhos de Israel, dos cananeus, como também dos filhos de Israel, na terra de Canaã, era comum que se queimasse os filhos oferecendo a Moloque, né, passava os filhos pelo fogo a Moloque. Os cananeus deviam fazer em várias regiões da terra de Canaã, Israel especificamente fazia ali, aos arredores de Jerusalém, né, no vale do filho de Rinom. Quando essa palavra, essa expressão foi trazida para o grego, foi posta somente como uma palavra, né? Foi traduzido por uma palavra só no Novo Testamento, que é a palavra Gina. Então, Vale do Filho de Rinom, né? Ficou conhecido agora no texto grego, no grego bíblico, como Gina, né? Então, quando você vê a expressão Gina no texto do Novo Testamento, ali é uma referência ao lago de fogo que está por vir. O Guina, nós falamos que o Hades é uma região que fica subterrânea, porém o Guina, né, é uma região que fica na superfície, né? Então, o que nós podemos acreditar? Que o lago de fogo vai ser visível, né, e possivelmente vai estar no novo céu e na nova terra, né? É o lago de fogo. Quem vai ser lançado no lago de fogo? Todos aqueles que estão no Hades vão ser lançados futuramente no lago de fogo, e os que se perderem, né, todo aquele que se perder vai ser lançado no lago de fogo, né? E vamos ler aqui lá em... Vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 23. 2 Reis 23, 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então esse lugar é um lugar onde se passava o filho ou a filha pelo fogo a Moloque, né? Era um lugar que se costumava sacrificar os filhos a Moloque. Isso aqui é o vale do filho de Rinom, que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele traz como se fosse uma imagem do que será o Lago de Fogo. Porque esse lugar, ele conta-se que nessa região aqui, depois do cativeiro, né, mais para frente do cativeiro, passou a ser um lixão, né, onde se queimava muito lixo, né, se colocava enxofre para queimar o lixo, né, então tinha enxofre ali para alimentar o fogo, e os corpos de indigentes, como ladrões e tal, eram jogados nesse lugar também. Era possível que se visse os bichos dessas pessoas, né, quando se passava nesse lugar. Então, daí, né, se traz uma ideia do juízo do lago de fogo. Onde nós encontramos essa palavra, né? Nós vamos encontrar maciçamente em Marcos, né? Mateus, Marcos e Apocalipse, a palavra Gina, né? Que é uma alusão, uma referência, né, do que futuramente vai ser o lago de fogo. O lago de fogo, quem vai ver o lago de fogo? Todos verão, né? Na ocasião da manifestação do reino de Deus, né, vai ficar visível esse juízo. E nós vamos aqui trazer, para encerrar, 3 referências. Primeiro nós vamos lá em Isaías. Isaías, no capítulo de número 66. Isaías 66, nos últimos versos, que diz assim: isso já é no milênio.
será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Veja o que diz. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Vejamos aqui a seguinte nota, que nós vamos tratar uma seguinte questão aqui. Nós vamos ver que lá no Hades não há uma referência de ter bichos lá no Hades, no inferno. Por quê? Muito provavelmente porque lá só tem espíritos, né? Não tem pessoas que ressuscitaram, lá só tem espíritos. Então não há uma necessidade de ter bicho onde só tem espírito, né? Mas aqui no Lago de Fogo há bichos, porque depois da ressurreição, no dia da ressurreição dos mortos, né? Onde os ímpios vão ressuscitar, eles vão voltar para os seus corpos. E eles vão ser lançados a alma, o espírito e corpo no Lago de Fogo. E ali eles vão ser atormentados na alma e no corpo, né? Por isso que lá no Lago de Fogo também tem bichos, né? É o que diz lá, vamos ver a referência de Marcos, né? Lá no Marcos capítulo 9, vai falar essa questão aí onde o bicho não morre, né? E o seu fogo não se apaga. Vamos ver outra referência lá em Lucas, né? Que indica que todos verão o juízo dos ímpios. Lucas 16, 19. 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Apocalipse, vamos lá para o capítulo 14. Que diz assim, verso 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se derramou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Veja que tem enxofre aqui, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, os anjos verão. E lá, como Isaías disse, toda a carne verá. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Então, nós vemos aqui, né, o que é o Guina, né? E o que é o Hades? O Hades fica nas regiões baixas da terra, que tem o seu caráter transitório, e o Lago de Fogo, que é o Guina, que é o fogo eterno, onde se cumprirá o juízo de Deus de eternidade em eternidade sobre todos aqueles que não guardaram sua palavra e temeram o seu nome. Alguém pode perguntar, por que esse juízo é tão terrível, né? É só olhar ao nosso redor o que está acontecendo no mundo e nós vamos perceber por que é tão terrível o juízo do Guina, né? O juízo do Lago de Fogo. Nós precisamos ir para lá? Não precisamos, porque nós temos o Evangelho. O Evangelho foi pregado a todas as nações. O que fazer para não ir para esse lugar? João 3 e o capítulo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o caminho para não ir para o Hades, para o Guina, é Cristo. Então, deixe o mundo e vem para Cristo.